Você falou que encontrou algumas dificuldades, cara, no caminho aí. E pode falar um pouquinho mais, cara? Que dificuldades são essas? Você tem aplicado para vaga? Tem sido chamado para entrevista? Porque para você conseguir a sua primeira oportunidade ou qualquer vaga de emprego, a gente passa um processo, né? Buscar a vaga, aplicar para vaga, fazer entrevista e tem diferentes entrevistas. Então, para entender primeiro qual é o teu gargalo, digamos assim, né? Você tá conseguindo já, pelo menos, entrevista? Não tá conseguindo entrevista? Quais dificuldades aí você tem encontrado no caminho? Então, a primeira dificuldade que eu encontrei, porque assim, a gente infelizmente entra com uma certa ilusão, sabe, de conseguir o trabalho na programação com 3 meses ou 6 meses. Nada contra o pessoal que vem de curso, algo do tipo. Às vezes a gente não se dedica o que é preciso para poder conquistar aquela vaga. Então, assim, Sim. eu estudei assim pouco e na expectativa de chegar meus 6 meses e acabar tendo minha vaga. E não aconteceu. Então, isso me desmotivou, a síndrome do impostor. E eu tive que aprender a estudar, aprender a me dedicar. Então, hoje eu tenho essa mentalidade. Mas só que antes, há um ano e 5 meses ali, o que me pegou foi isso, de chegar o dia ali, passar o mês e, poxa, não, será? Aí a oportunidade não veio, e aí será que aí tem a questão do mercado tá saturado, entendeu? Então será que tem vaga para júnior? Aí você manda, vaga no LinkedIn, às vezes o recrutador não responde você, aí você já fala, poxa, eu acho que eu não tenho capacidade. Então, aí eu vim trabalhando isso e falei, não, vou voltar a estudar com firmeza e me dedicar. Aí quando eu voltei, né, esse ano, só que eu, em meio a tanta informação no YouTube, cursos grátis, eu fiquei perdido por onde eu começar. Qual método será que vai dar certo? Qual método que eu devo tentar para poder ficar firme? E aí eu quero encontrar, para assim dizer, um método e me agarrar firme a ele e continuar estudando e dar o meu melhor, porque eu sei que com minha dedicação, Cara, Lucas, eu vou conseguir. Tenho total certeza, igual você fala nos vídeos. esse. Isso eu acho que a palavra-chave aqui que você falou é método, tá? Então hoje a gente vai sair daqui com método. O que você tem que fazer para você conseguir essa sua primeira oportunidade? Cara, você falou que você estuda e a gente vai passar um pouco pro teu currículo, mas só pra galera ter também mais uma noção assim, cara, como é que você tá estudando hoje? Você faz faculdade, né? Então, qual faculdade, em que período você tá, cursos que você faz por fora, projetos, YouTube. Então, fala um pouco mais dessa tua parte de estudo na programação, desde faculdade até coisas informais e cursos que você faz. Bom, hoje eu faço análise de desenvolvimento de sistema na faculdade, né? E como eu trabalho fora, então uma semana eu abro loja, outra semana eu fecho loja, então eu estudo AAD, à distância, né? E o curso que eu for fazendo por fora, eu estou fazendo, e muitas pessoas fazem, né? Que é o curso em vídeo, né? De Gustavo Guanabara, eu tô ali estudando. Mestre Gustavo É o mestre. Guanabara, lógica, tá fazendo de lógica de programação? Sim, sim, já fiz. Aí eu tô fazendo JavaScript ali 40 horas, que eu falei, não, vou voltar lá do Beleza, cara. começo. E ali tô Boa. fazendo o dele. Beleza. E faculdade, tu tá em que período na faculdade? Eu comecei esse ano, primeiro Começou semestre. esse ano, então tá no Isso. primeiro período ainda da Isso, primeiro faculdade. período, sim, sim. Tá, primeiro período. Então você já estava estudando há um ano e meio. Você fez algum curso antes da faculdade ou estava Eu estudando fiz só por conta o Dev própria? Club, fiz um ano. Tá. Fez um ano de Dev Club. Isso, aí lá ah, eu fiz a carreira Full Stack, que é front-end e back-end, com pelo front, JavaScript, e, Node, sim, JavaScript, React, React, tem o React Native também, mas eu não cheguei a fazer por causa React Native, do, beleza. é, do tempo, né? Aí tinha que renovar e eu não renovei. Show. Cara, então a gente vai passar para entender um pouco mais aqui pelo teu currículo. E eu vou. Deixa eu compartilhar a minha. Cara, a tela aqui. A gente vai passar também pelo teu LinkedIn, mas vamos começar aqui pelo teu currículo. Você chegou a comentar, você chegou a receber, você está aplicando para vaga, mas não está recebendo oportunidade, é isso? Você chegou já a fazer alguma entrevista? Eu fiz uma entrevista só, que Fez uma entrevista, era vaga de quê? foi pra front-end, Front-end, front-end. estágio, júnior. Não é efetivo mesmo. Foi uma Então, mas era, empresa. você lembra, mas era pra vaga, tá procurando um programador júnior, pleno, sênior, qual era o nível Era de experiência? programador pleno e sênior. É porque Ah, a empresa, acho que.
O Você programador lembra recebeu uma o. proposta, né? E aí eu tinha que, tipo, ir pra substituir ele. Entendi. Você lembra o salário, a faixa salarial, alguma coisa assim, só pra gente ter uma noção? Não, hoje não 7K, falaram. 7 mil. 7.000, tá, 7.000 pleno, né? Um pleno ali quase sênior. Quase. Cara, a gente vai aqui fazer um raio-x meio que do teu currículo para entender um pouco melhor e também pra gente entender em que, cara, em que momento que você tá. Eu já tenho algumas. Eu já fiz aqui alguns vídeos sobre currículo e tal. Eu sou um cara bem pragmático, como você que Direto, acompanha né? meu canal, todo mundo que acontece meu canal já conhece aqui. Ah, Então eu eu sou gosto dos muito seus vídeos, que você é pragmático. direto. Valeu, cara. Eu sou pragmático e Não, é bom, sistemático. é porque Então, minha não tem esse ideia. negócio A gente de tem mimimi. Você tem que passar a a gente tem um realidade. problema, a gente tem um problema, a gente vai e resolve esse problema, cara. Eu já dei uma lida aqui rapidamente aqui no teu canal, ó, teu canal, ó, no teu currículo. E a gente vai passar aqui, tá um pouco. E eu tenho uma metodologia, né, que eu faço para currículo. Depois eu Uhum. vou deixar linkado aqui também para quem quiser ver o meu modelo do meu currículo que a gente tem. Mas basicamente, né, deixa eu até trazer para cá. Quando a gente fala de currículo, tá? A gente tem algumas coisas que a gente coloca no currículo, né? A gente coloca experiência profissional, a gente coloca a nossa formação, a gente coloca. Deixa eu ver mais aqui o que você colocou também. Você coloca aqui também formação, e aqui eu incluo. Pode ser, cara, faculdade, desde faculdade e curso. Tem algumas pessoas que colocam, né, um resumo, né? A gente coloca esse, igual você colocou, né? Resumo. Deixa eu colocar aqui, resumo. Resumo ou objetivo, né? Que a galera coloca. E a gente pode ter mais algumas coisas extras ali que a gente vai comentar. Dessas coisas que a gente coloca aqui, cara, o que você acha que é a parte mais importante? Experiência profissional. Somente que as empresas Experiência sempre exigem, profissional, né? cara. Exatamente, exatamente. Isso aqui é uma coisa que a galera às vezes deixa passar, digamos assim, porque dentro da programação, a tua formação ela é importante até um certo nível, a gente vai falar de formação, mas o que vai reinar ali é a tua experiência profissional. Soft skill é importante, mas quando a gente fala de experiência profissional, a gente fala muito mais de hard skill. O que você já fez, as linguagens que você trabalha, tecnologias que você trabalha. Então, isso é muito importante. O que você acha aqui que é, cara, menos importante? Se eu tivesse falado assim, cara, uma coisa aqui que nem a galera não liga muito. O que você acha, assim? Ou pode ser alguma coisa que tem aqui, ou sei lá, a gente olhando o teu currículo aqui, se você tivesse falado, cara, alguma coisa aqui que, sei lá, provavelmente os recrutadores passam a batida aqui, nem olha no meu currículo. Eu acho que as minhas experiências que não estão voltadas à programação. Você acha que eles não olham as tuas experiências que não são voltadas à programação, é isso? Eu creio que não, porque a vaga, no caso, não interessa, né? Essas experiências. Não se encaixa, no caso. Cara, de certa forma, sim. Não é Uhum. tão interessante, a galera não liga tanto. Eu vou Porque trazer dizem que também parece que eles o. têm 15 ou 20 segundos, né, pra olhar. Cara, dependendo do recrutador, da vaga, pode ser que realmente seja bem rápido, assim, tá bom? Uhum. Mas vamos começar de cima aqui para baixo. A primeira coisa, tá? Isso aqui, resumo e qualificação. Eu sempre falo pra galera que essa parte inicial, ele é como se fosse um pitch, né? Você acabou de falar, cara, ele tem 20, 30 segundos aqui para Uhum. analisar o meu currículo. Então é como se você encontra o recrutador na rua, você tem, cara, 20 segundos para convencer o recrutador que você é a pessoa certa para a vaga. É, Você vai começar dessa forma, olha, eu tenho uma certa paixão por soluções digitais, eficientes, me especializo em criar experiências inovadoras que impactam positivamente os usuários e o negócio. Busco sempre unir criatividade, inovação e tecnologia para entregar resultados excepcionais. Cara, isso aqui tu já gastou os 20 segundos e o Sim. cara não faz a menor ideia do que você sabe. Ele não faz a menor ideia da Entendi. tecnologia que você trabalha, ele não faz a ideia do teu nível de experiência. Então eu sempre falo que essa parte de resumo aqui, né? Cara, esquece isso que a galera coloca, né? De objetivo. Eu sei que tem recrutador que fala, coloca seu objetivo. Cara, Uhum. se você está aplicando para vaga, o teu objetivo é conquistar a vaga, trabalhar na empresa. Então não existe essa de objetivo. Essa primeira parte aqui, ela tem que ser bem simples e ela tem que vender, Objetivo, no tá? caso, né?
Não, não, aqui não é para você colocar o seu objetivo. Aqui é para Não, você perdão, colocar. me expressei errado. Essa parte Ah, para mim ser objetivo. sim, sim, claro, Sim. sim, para você ser objetivo e sobre o que você tem de melhor. E aqui peguei só o meu currículo como exemplo, ele Sim. tá em inglês, mas só para você ter uma ideia. Então, a primeira frase que eu falo aqui, né, é o seguinte: olha, eu sou um desenvolvedor mobile com 5 anos de experiência criando aplicativo Android e iOS com React Native e Boa. TypeScript. Já de Cara, cara já vê o que você é é isso. e o que você faz. Exatamente, cara. É o que eu faço, Pronto. o que eu sou. Então, com uma frase eu consegui falar as principais tecnologias que eu trabalho, React Native e TypeScript. Consegui falar os anos de experiência que eu tenho, que é muito importante pra vaga. Então, só pra você ter uma ideia, tá? E aqui eu fui vendendo um pouco mais do que eu falei. Então, essa parte do currículo aqui, cara, você pode revisar. Eu sempre falo, pessoal, tudo isso que você coloca, por exemplo, me especializo em criar experiências inovadoras que impactam positivamente o usuário e o negócio. Isso são frases muito abertas, tá? Como é que você impacta, né, Uhum. positivamente o usuário? Como é que eu impacto, né, um negócio? Seja num projeto que você fez, num, num trabalho que você, né, numa empresa que você trabalhou, num projeto pessoal, como é que você impactou o usuário, o negócio? Então, vamos lá. Como é que você cria uma experiência inovadora que vai impactar o usuário? Todas essas frases que são muito abertas, elas não agregam para o teu currículo. Pelo contrário, pode até dar uma impressão meio que negativa de que você está só tentando, digamos assim, Impressionar. só enfeitar, né? Enfeitar o Hum. currículo ali. Então, você tem que ser bem direto aqui nessa parte, tá? Então, vamos só seguir aqui. Depois a gente pode até voltar e tentar fazer um resumo um pouco melhor. Mas vamos aqui cara, pra experiência, tá? É, eu vou falar mais da tua parte da experiência profissional, que tá aqui, cara, formação, tá? A tua formação. 2023 até agora tá como desenvolvedor full stack, né? Desenvolvimento de soluções web utilizando tecnologias modernas com foco na entrega de soluções eficientes e de alta qualidade. Front-end, aqui tá as tecnologias que você utiliza, projetos realizados, hamburgueria, place, desenvolvimento de plataforma com front-end responsivo, conversor de moeda, sorteador aleatório, back-end, dev. Então, aqui tá um pouco, digamos assim, confuso. Primeiro porque isso eu falo pro pessoal, eu sei que talvez você tenha recebido essa recomendação de alguém, Uhum. mas eu vi uma galera numa tendência de colocar, por exemplo, projetos pessoais como se fosse uma. Isso aqui, cara, freelancer. Isso aqui foi freelancer. Teve alguma experiência aqui que foi uma experiência profissional mesmo? Foi um freelancer? Alguém te pagou pra fazer ou foram projetos pessoais? Projetos pessoais. Tá, então foram projetos pessoais. Então, eu sei que tem uma galera, inclusive recrutador, que recomenda o contrário, mas eu não recomendo colocar algo que Não seja não, um profissional. projeto pessoal como se fosse um projeto profissional. Uhum. Porque isso também dá a ideia, né, de você meio que tá ludibriando, né, ali. Então, por Entendi. exemplo, por mais eu sei que, Lucas, mas meu currículo ele tem que ser otimizado, né, para ele tem que ser otimizado para busca, né? Porque então eu tenho ali, né, eu tenho se a gente fosse colocar, né, as etapas, né, digamos assim, né, a gente tem primeiro eu tenho ali a busca da oportunidade, né? E depois da busca da oportunidade, eu tenho talvez a minha, né, entrevista. Eu vou botar aqui inicial. Depois da minha entrevista inicial, eu tenho talvez uma, né, entrevista técnica. Ô, Lucas, posso fazer uma pergunta falando sobre esse Pode? nicho? Sim. Nessa questão de projeto e tal, o que chama a atenção de um recrutador, no caso da empresa, um projeto, porque tipo assim, fala que tem que ter experiência para você poder entrar no mercado, né? E como você não tem ainda uma experiência profissional, o que que de fato vai chamar o recrutador, a atenção dele ali? Então, a gente vai falar disso agora. Uhum. Então, se a gente fosse colocar mais ou menos um resumo de como é que é um processo, né? Ele funciona mais ou menos assim. Você busca, você vai para uma entrevista inicial, entrevista técnica, entrevista final e, cara, ser contratado, tá? Então, teu objetivo final é esse. Teu objetivo final é ser contratado. Se você colocar esse tipo de, né, como se fosse, como eu falei, um projeto pessoal, como se fosse um projeto profissional, alguém, né, em algum momento,
né, em alguma dessas etapas, seja na entrevista inicial, ou entrevista técnica, ou até mesmo na entrevista final, alguém vai entender que, cara, isso aqui não foi uma experiência profissional. Então eu acho, Uhum. né, e eu falo isso do ponto de vista de alguém que tá desse lado aqui da mesa, cara. Eu entrevisto programadores, entrevistava no Brasil, entrevisto programadores aqui na Austrália, isso não passa uma impressão muito boa, tá bom? Hum. Então, você acabou de perguntar, beleza, o que, que vai sair, o que, que vai de fato, né, chamar a atenção dos recrutadores? Você precisa, e a gente vai falar mais sobre a construção do teu portfólio, cara, você precisa construir um portfólio, né? E como é que você vai construir esse teu portfólio sem experiência profissional? Você pode, de fato, né, tentar fazer, né, algum freelancer, e a gente vai falar um pouquinho mais. Você pode conseguir alguém para... O que que é um freelancer, cara? O freelancer é alguém que pagou para você desenvolver. Pode ter sido o dono da padaria para fazer um website, pode ter sido um freelancer que você achou em algum lugar, sei lá, alguma plataforma, não importa. Alguém pagou pelo seu código, isso já é uma experiência profissional. Então essa é a diferença de uma experiência pessoal com uma experiência profissional. Alguém pagou pelo teu trabalho. Pode ter pagado pouco, né, para ter uma noção. O primeiro trabalho, né, freelancer que eu fiz na programação foi R$ 150, cara. Eu ganhei R$ 150. Isso lá em 2018, 2018. Foi a primeira experiência profissional ali com React Native. Né? Meu primeiro salário com React Native foi R$ 150. Além desse freelancer, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre, cara, como é que você de repente pode conseguir, né, um freela. Outra coisa, né, os teus projetos pessoais, eles podem ser também o teu portfólio, mas ele não pode ser qualquer projeto. Cara, conversor de moeda. Isso aqui é claramente um projeto que você fez no curso, é um projeto muito pequeno, é um projeto que ele já é um projeto meio batido, então é um projeto que, por exemplo, não vai chamar a atenção dos recrutadores, tá? É, Deixa eu ver aqui outro projeto. Hamburgueria Place. Desenvolvimento de plataforma com front-end, blá blá blá. Essa hamburgueria Place aqui, ela foi de fato utilizada por alguma hamburgueria? Acho que não, né? Que você falou que era um Não, não, não. projeto pessoal, né? Pessoal, é. Entendi. Então, é interessante também que você tenha nos seus projetos pessoais links, tá? Então, se você chegou a fazer o deploy, publicar esses projetos, Sim, eu fiz pelo Netflix. ok, beleza. Então, projeto pessoal, cara, é muito importante, né? Que você tenha feito ali do zero até a publicação, tá? Então, projeto pessoal é importante que você tenha feito e que você deixe, né, o link, seja do GitHub ou o link de fato aí de onde ele está publicado. Ô, Mas o Lucas, principal, pode falar. essa questão aí, por exemplo, digamos que eu ainda não consegui um freelance que a pessoa me pague. E eu consegui Sim, desenvolver um projeto, assim, um projeto bom, que tem ali uma API, né, com Node, um um front-end com projeto pessoal React, seu, é isso? isso, um projeto pessoal meu. Eu posso colocar no meu currículo ou vou deixar só no GitHub e no LinkedIn? Você pode colocar no currículo, né? E aqui, como é que você vai fazer? Você pode adicionar uma seção, né? Ao invés de ter, você pode Freelance. ter, igual eu boto aqui, ó, a Professional Experience, tá? Você pode Uhum, adicionar uma outra seção, você pode chamar Personal Projects, você pode chamar outras experiências, alguma coisa assim, mas entendi. é importante ter essa distinção clara entre o que é um projeto profissional e o que não é. Porque a minha Entendi. separação é o seguinte: projeto profissional é tudo aquilo que alguém te pagou para fazer. Se alguém te pagou para fazer, não importa o valor, aquilo ali é um projeto profissional. Se alguém não te pagou, aquilo ali é um projeto pessoal, é um freelancer, é alguma coisa que você faz no seu tempo livre, tá bom? Legal, não sabia disso. Eu pensei que qualquer projeto ali já era uma experiência que poderia colocar no currículo. Não, não. Assim, você pode colocar, mas tem que ter essa Especificar, no distinção. caso. Exatamente. E o que você precisa fazer aqui que vai chamar muita atenção dos recrutadores? Tem algumas outras coisas que você pode fazer. É o seguinte, cara, você vai resolver um problema, cara. Um problema. Isso aqui é muito importante e a galera, às vezes, que está começando, não tem uma noção, tá? Muito grande, mas eu falo isso bastante no canal, eu falo isso Uhum. bastante com os meus alunos. No final do dia, a gente programador, a gente é pago para resolver um problema, tá bom? Então, a gente é pago para resolver o problema, é isso. A programação é só a forma como a gente utiliza. Uhum. Linguagem, framework, React, blá blá blá. Se você usa inteligência artificial, não usa, tudo isso é ferramenta, né? No final do dia, a gente está resolvendo um problema de alguém e a programação, o código é a forma como a gente, né, resolve
esse problema. Então, cara, você vai ter que escolher, tá? E aqui a gente vai fazer. Eu já vou colocar aqui do lado. A Show de gente vai bola. fazer, né? A gente vai sair daqui. Eu quero que a gente saia com um roadmap de 6 meses, cara. O que você vai fazer nos próximos 6 meses para ser um diferencial para você, para de fato você conseguir a tua primeira vaga, tá? E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é resolver. Opa! Existe uma prioridade de empresa, se é mobile ou web, para contratação? Uma prioridade para quê? Para o seu É, projeto, é tipo, isso? não, para as empresas, contrata mais mobile, contrata mais web, ou você, Ah, você programa com os dois, né? eu faço nos dois, mas eu sou focado mais no mobile. Uhum. Essa, eu entendo, essa pergunta é uma pergunta muito comum, tá? Entre os iniciantes. Mas essa é uma pergunta que ela é uma pergunta secundária, eu diria terciária. Porque não importa. Não importa se a empresa contrata mais web ou não importa se a empresa contrata mais front-end. Eu gravei um vídeo também que vai pro canal, acho que antes desse aqui. Mas Uhum. é o seguinte, né? Vamos lá, front-end. Digamos que eu tenha, cara, sei lá, 1.000 vagas para front-end e para mobile eu tenha metade das vagas, 500 vagas, tá? Qual você tem mais chance de ser aprovado? Front-end, né? 1000, né? Mas por quê? Digamos São que 1000, você né? tenha Maior. 10.000 candidatos aqui Entendi. e aqui você tenha Entendi, cara. 1.000 Bom. candidatos. Não tô falando que necessariamente é assim, mas só para provocar, né, um questionamento. Então, né, se a gente for colocar estatisticamente falando, aqui a gente tem uma vaga para cada 10 candidatos. E aqui a gente tem uma vaga para cada 2 candidatos. Então, no sorteio aleatório, né, você teria 10% de chance. E aqui você teria 50% de chance. Então, o número absoluto de vagas que existe no mercado, né, ele não importa, né? Digamos assim, para qual eu vou ter mais chance? Cara, não importa exatamente o número de vagas, o que importa é essa proporção aqui, tá? Então, isso aqui é a parte mais importante, tá? Perdão. Uhum. Na verdade, essa relação aqui. Só que o porém é que, cara, ninguém sabe. Ninguém sabe de fato qual é essa relação. Porque não existe uma base de dados global onde está todas as vagas, necessariamente todas as pessoas se candidatando. A Uhum. gente vê movimentações de mercado, a gente percebe, né, principalmente quem tem um pouco mais de experiência, o que tem tendência, para onde a galera tá indo. E o que eu falo, cara, isso não é o mais importante, tá? Esquece essa relação candidato por vaga. Qualquer Uhum. tecnologia da moda que você utilizar, JavaScript, Python, Go, Java, Java. C Sharp, tudo isso tem oportunidade. Isso é dez IA, por né? cento Agora da tua também. jornada. Não importa qual a tecnologia. O que importa, né, é isso aqui, cara. O que importa é o que você vai entregar no seu roadmap, né, no que você vai fazer nesses 6 meses para você construir esse portfólio, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu pegar isso pra cá. Então, dentro desse roadmap de 6 meses, cara, uma das coisas que você vai ter que fazer é o seguinte, tá? Aí, depois isso aqui é pra você pensar. Quando você sair dessa mentoria, você vai ter que resolver um problema real. E que problema real é esse? Cara, eu não sei. Mas eu te recomendo resolver algum problema que esteja próximo, né, de você. Eu vou te dar um exemplo, tá? Qual foi o primeiro problema real que eu resolvi que foi pro meu portfólio? Foi um aplicativo que eu fiz pra minha faculdade. Minha faculdade tinha um aplicativo para os alunos verificarem nota, coisas desse tipo. E o aplicativo só existia em Android. Eu peguei, criei o aplicativo React Native disponibilizei para Android e para iOS. O layout foi terrível, uma porcaria. é, Mas Mas fez. isso fez parte, inclusive, do meu trabalho de TCC. E fez Pô, parte do meu portfólio, cara. E me ajudou no início. E foi um diferencial justamente porque eu resolvi um problema real, tá bom? já testei Então você vai o meu pegar. já. Então qual vai ser o problema real aí que você vai resolver, cara? Como eu trabalho no setor farmacêutico, né? E às Sim, vezes nós que somos balconistas temos dificuldades em saber que tipo de medicamento é. Então ali eu sim. vou criar ali uma API ali com medicamento. Quando a pessoa bipar um medicamento, vai saber se ele é um medicamento que ele é antibiótico, se ele é controlado, se ele é um medicamento ético, se ele é um genérico. E isso vai ajudar Cara, também os novos que vão passar pela empresa, né? Que às vezes tem então uma isso certa seria, dificuldade. seria um. Vamos lá, vamos tentar tangibilizar esse projeto aqui, esse programa real que você vai trabalhar aí nos próximos meses. Vai ser só uma API back-end? Vai ser uma API front-end? Vai ser um app? O que vai ser isso aí?
Vai ser os dois. Vai ser, vai ser o quê? Os dois. Por exemplo, eu vou fazer para poder dar para a empresa, para assim dizer, onde eu trabalho, né? E aí eu posso fazer ele ao web mesmo. Aí eles entram e vai ter o front-end ali, o layout. E quando eles for consultar o medicamento, né, vai ter que ter uma API. Aí eu Mas vou ver se eu como é que acho uma API funciona, pública ou eu mesmo desenvolvo. como é que funciona essa consulta de medicamento? Por exemplo, amoxicilina. Aí digamos que é um balconista novo, ele não sabe o que é. Aí ele pode entrar lá no aplicativo e pesquisar amoxicilina. Aí vai dizer é um antibiótico, e a posologia dele tem que ser com receita, médica, com Isso já não carimbo. existe na farmácia? Não existe na farmácia? Então, na nossa própria farmácia não. Tem alguns sites que tem, mas eu poderia Hum. fornecer exclusivamente para Então a minha farmácia. hoje como é que o cara que entra lá, que ele não sabe nada, como é que ele faz? Cara, não sei, alguém chegou lá pedir, me dá um caso de uso assim, algo real assim, uma situação que acontece onde o teu sistema ele entraria ali. Digamos assim, cheguei na farmácia, Sim. pedi, cara, sei lá, quero amoxicilina, é isso? Como é que funciona isso? Aí, no caso, o balconista ele vai ver a receita. E aí, se ele não souber, ele vai, no caso, pesquisar. Ele pesquisa ali dá um no Google, em vez de ele ir para o Google, ele ia para o aplicativo da própria empresa e Mas então o, digamos assim, eu cheguei na farmácia com uma receita de remédio, é isso? Pra isso. comprar o Aí o remédio. balconista ele recebe a receita e aqui ele olha e ele faz ele lê a receita e vai seguir a prescrição do médico. Mas às vezes o balconista muitas vezes não sabe, né? Às vezes vem Não um sabe o quê? medicamento, não sabe aquele medicamento, por exemplo, o princípio ativo dele, o que ele faz, como tomar, entendeu? Mas ele precisa saber disso porque isso deveria estar na receita, né? Eu tô só tentando entender a Sim, situação aqui, porque eu não entendo nada de não, farmácia. Mas tranquilo. ele precisa saber disso. Ele precisa saber, porque às vezes a pessoa pergunta, como é que eu vou tomar? Ah, a pessoa realmente pergunta, né? E Pergunta, às com vezes isso não certeza. tá na receita. Às vezes não. Entendi. Então vocês ali dão como se fosse um auxílio. Isso, Um sim, auxílio sim. não, mas uma. Um auxílio inicial ali É, pra pessoa, né? e assim, Entendi. é Ah, entendi. 50% vem com receita, a maioria vem de boca mesmo. Ah, eu quero um ibuprofeno. Aí você pega o ibuprofeno Ah, lá e aí a pessoa pergunta, como é que eu tomo? Aí digamos que é um entendi. iniciante, ele tem 3 meses, ele não vai saber, tipo, Então se falar, você pudesse, sim, vamos pensar agora o seguinte. A gente está tangibilizando aqui o projeto, o problema real que você vai resolver. uhum, Esquece API, esquece back-end, esquece front-end. A gente está falando do problema. Se você sim. tivesse que resumir em uma frase o problema que você vai resolver, qual problema é esse? Tentar resumir aí. Qual problema você quer resolver? No caso, a dor de um balconista, né? Né? Então vamos lá. Você quer ajudar o balconista da farmácia. Sim. Você quer ajudar ele a fazer o quê? A ter um certo conhecimento do medicamento. Que conhecimento exatamente é isso? Que necessariamente ele precisa saber? Ele precisa saber a composição do Sim, a medicamento. composição, a posologia, né? Que como o paciente ele vai tomar. Poderia também, acho que não tem como, a questão do front-end, né? Já apareceria a foto ali, ele vai saber como, Esquece esquece, né? front-end agora, esquece back-end. Vamos falar do problema. A gente vai, então, posso resumir assim o problema que você quer resolver? Quer ajudar o balconista da farmácia a entender os medicamentos ah, para que ele possa. Vou botar até aqui, vai ficar melhor. Né? Para que ele possa orientar Sim, melhor o cliente. Tá? Então esse é o problema que você quer resolver. isso. Beleza. Cara, então esse é o problema que você vai resolver. E aqui, né? E quando eu falo de problema real, é. Aí agora a galera, ou talvez você, vai entender o porquê que é necessário você resolver um problema real. Porque é muito fácil eu entrar no curso e eu pegar uma API que tá pronta lá no curso e copiar e E pegar os dados da API. Mas no dia a dia, o que um programador precisa, e quanto mais você vai subindo na sua carreira, você vai aprendendo isso, é o seguinte: você vai perceber que a parte técnica ela é fundamental, excepcional, mas você como programador, você tem que conectar o mundo real com, né, o mundo ali tecnológico, com de fato a solução que você está desenvolvendo. Por isso a gente começa pelo problema que você quer resolver. Então você quer uhum, ajudar no balconista da farmácia a entender os medicamentos para que ele possa orientar o melhor o cliente.
Então, aí depois que você entendeu o problema, né, que você quer resolver, deixa eu jogar isso cá. Depois que você entender o problema, né, que você quer resolver, aí sim, né, você vai vir e você vai analisar aqui, né, os seus desafios técnicos que você vai ter. Então, primeiramente, cara, você vai precisar, por exemplo, de uma base de dados, tá? Você vai precisar de uma base de dados, cara, de medicamento. Sim. Você conhece alguma base de dados? Então pode ser que tenha uma base de dados pública, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que buscar isso. Né? Então, digamos assim, eu não sei se existe, mas digamos que você ache uma base de dados do governo, por exemplo. Cara, como é que você vai acessar essa base de dados? Como é que você vai acessar essa API? Como é que você vai armazenar? Você vai copiar essa base de dados e vai acessar essa própria base de dados e você vai alimentá-la de tempo em tempo? Que você. Então, por exemplo, né? Eu vou te dar um desconto aqui. Digamos que você tenha achado uma API. Eu não sei se isso aqui existe, tá? Então, digamos que é a API do governo, né? Uma API ou uma base de dados, né? API e base de dados, cara, do governo, tá? API e base de dados do governo com esses medicamentos e essas informações. Cara, você tem basicamente duas opções. Você pode simplesmente, né, copiar, né, copiar a base, né? Ou seja, eu vou copiar todos esses dados e essa base eu vou ter da minha base de dados, do meu banco de dados. Ou eu posso somente consumir a API do governo. Ou seja, quando o balconista digitar o amoxicilina, vai bater no meu sistema e o meu sistema vai lá na API do governo ou qualquer API que eu achei e vai buscar essa informação. Digamos que você tem essas duas possibilidades, tá? Estou montando um cenário aqui. O teu trabalho como programador é entender qual dessas duas oportunidades é a melhor, baseada na tua solução e diversos fatores que vão entrar aqui. Pode ser o seguinte, se você copiar a base de dados para você, o que acontece? Você não está sujeito à API do governo desse terceiro cair. Então, se a API deles cair, você tem um dado, teu sistema continua funcionando, correto? Só que agora você tem um problema, né, de sincronização. Conforme o governo vai atualizando a base de dados, cara, você vai ter que sincronizar. Quantas vezes qual a tua frequência de sincronização? Você vai sincronizar isso todo dia? Você vai sincronizar isso há 5 dias? Como é que você vai fazer essa sincronização? Ela vai ser manual? Você vai criar outro, né, vai criar como se fosse um agendamento no teu sistema para cada 1 dia, 2 dias e atualizar? Então, quando você resolve um problema real, esses desafios técnicos eles começam a aparecer. São coisas que acontecem no dia a dia que você, como programador, vai ter que entender. Então, esse é só um exemplo de um problema real, né? De como um problema real vai te levar a aprender a resolver soluções reais e a pensar como um programador pensa no dia a dia. Isso aqui faz sentido para você? Pô, isso gera bagagem pra caramba. Se você chegar numa entrevista de emprego, seja para um estagiário, para o júnior, tipo assim, cara, esse aqui é o sistema que eu fiz para farmácia e eu tive que conectar com a API do governo e, né, como a API ali era como a API era instável, a gente acabou meio que duplicando a base, a gente faz uma sincronização dessa base a cada 2 dias por conta disso, e para fazer essa sincronização a gente utiliza a tecnologia A ou B. Putz, cara, tu já ganhou a entrevista. Tu já saiu na frente de 90%. Na verdade, você saiu na frente de todo mundo que só tá fazendo curso e assistindo tutorial no YouTube. Porque você se debruçou num problema real, cara. Então, é isso aqui, cara. Isso aqui vai ajudar pra caramba. É o grande diferencial, isso aqui por assim dizer. é o grande diferencial. E aqui, ninguém te pagou pra fazer isso. Não é um E freelance, aí não que é um você projeto vai, por profissional. assim dizer, quebrar a cabeça para poder resolver o problema. Exatamente. É aqui onde você vai se aproximar do dia a dia de um programador. Então é isso, eu como entrevistador, é isso que eu quero ver quando o cara chega na entrevista. Porque, cara, cópia do Nubank tem 5 mil na internet. Conversor de moeda tem 5 Sim. mil na internet, entendeu? Agora, putz, até tem com certeza sistemas que consultam a base de dados, mas são sistemas reais que consultam bases de dados reais, que resolvem problemas de pessoas reais. Eu, contratante, empresa,
eu tô te contratando para resolver um problema real. Então isso aqui tangibiliza a ideia de que você é um cara, um programador que resolve o problema real. Então você vai ver, você pode encontrar alguns desafios técnicos aqui ao longo do caminho, por exemplo, cara, sei lá, eu não tenho uma base de dados pública aqui do medicamento aí. Como é que você vai fazer? Talvez você Sim, tenha, é, por exemplo, sei lá, 3, 4 diferentes empresas que têm a base de dados dos medicamentos que ela vende. Aí talvez você sim, tenha que conectar essas 3, 4 base de dados diferentes. E cada uma dessas bases de dados vai te passar essa informação de um formato diferente, né? Uma vai ser um JSON, a outra vai ser um XML. E você tem que sim. fazer tudo isso, né, orquestrar tudo isso para é, isso funcionar, tá bom? Então por isso que resolver um problema real, cara, é a chave. E você não precisa resolver 10 problemas reais, cara. Você só precisa de um. Hum. Então aí Você durante só esses precisa 3 meses, resolver. eu vou focar nesse roadmap, né? Cara, esse roadmap aqui é um plano mais ou menos aí de Tem 6 meses, pode ser que tem um leve mais site ou menos. se você quiser dar uma olhada, chama Consultas Remédios. Geralmente a galera usa aqui no Consultas, Brasil. remédios. Porque cada Esse produto site ele tem aqui. um código de barra, esse primeiro aí. Sim. Tem um código de barra, e aí quando você abrir o site vai aparecer. E aí você bipa o produto, ele já é cadastrado. E aí ele já vai direto. Até no Google mesmo aí, se você colocar e bipar ele, já aparece a foto. Aí tem alguma API É. aí que. Né? Tá, consulta. Então, isso aqui, por exemplo. Então, na verdade, parece que o problema que você vai resolver é um problema parecido com isso aqui, né? Tipo, esse site aqui Uhum. provavelmente ele conecta, né, com alguma base de dados. Eles provavelmente, né, são uma empresa que presta algum serviço. E Mas a é grana aqui válido, que né? eles Eu fazer têm. isso. Mesmo já tendo um site, é válido, né? Cara, super, super válido, porque aí é que tá a virada de chave. Cara, o teu projeto é resolver o problema. Então, o teu projeto não é fazer o front-end de consulta remédio. Não é você chegar aqui e fazer o front-end do consulta remédio. O teu problema é ajudar o balconista da farmácia a Entendi. entender os medicamentos para que ele possa orientar melhor o cliente. Se você chegar só com front-end, você vai resolver o problema do teu balconista? Não, Não, você vai ter que. Ele tem que ver o medicamento. Ele tem que saber verdade. essa informação. Aí você vai ter que, sei lá, vai buscar aí na internet, vai pesquisar, não sei, abrir um site aqui do governo, né? Medicamentos registrados, vamos ver aqui. Não sei se aqui o governo disponibiliza alguma API, alguma coisa desse tipo, mas, cara, você vai investigar. Esse Sim, trabalho investigatório, ele também faz parte do. de Ele programação. também faz parte da programação, ele faz parte do teu dia a dia, tá? Eu sempre falo isso. No caso, vocês fazem isso no dia a dia? Ou você já vai logo desenvolvendo uma API? Cara, eu faço isso o tempo todo, cara. Eu É faço isso o tempo mesmo? todo. Investigação. Obviamente, dependendo da solução que eu estiver resolvendo, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso ficar pesquisando. Mas, por exemplo, essa semana eu tava trabalhando. Você já ouviu falar do Zendesk? Não. Zendesk é uma plataforma que você integra no seu sistema para ajudar você a lidar ali com o cliente, né? Custom Service que a gente chama. Então você já deve ter entrado em algum chatbot, de algum website, alguma coisa assim que dá aquele pop-up daquele chat. Sim. O Zendesk é uma ferramenta que faz isso. E a gente está integrando o Zendesk lá no nosso sistema, tá? Então, Hum, cara, essa semana eu tava olhando aqui a documentação do Zendesk para saber como é que eu ia integrar isso com o meu sistema. Então, esse é um trabalho investigativo. Olha, eu tenho essa demanda, eu tenho que criar um ticket com a minha API no Zendesk. Então, eu tenho que vir aqui, eu tenho que olhar a API do Zendesk, legal. eu tenho que ver os dados que eu preciso mandar, os dados que eu preciso receber, que dados eu tenho que passar, como é que eu vou me autenticar, né, no Zendesk. Então, olha só, se eu vim aqui, né, Authentication. Então, eu vou me debruçar aqui sobre a parte de autenticação. Deixa eu ver aqui, ó, Authentication. No seu nível Então, ainda eu quebra a tenho. cabeça ou não? Assim, O quê? no seu nível aí que você tá como programador, anos de experiência, chega a quebrar a cabeça que você tá ali desenvolvendo alguma coisa e você tenta, o código quebra e tem que debugar e chega tá. Ou não passa mais por isso? Cara, hoje hoje eu já tô, pra ser bem sincero, eu já tô bem confortável, tá?
É porque eu trabalho com React Native, eu também trabalho agora um pouco na parte do back-end, com Node.js também, mas majoritariamente eu trabalho ali com React Native e eu não tenho tantos desafios técnicos de código em si. Cara, Uhum. os meus maiores desafios técnicos, meus maiores desafios hoje, eles não são necessariamente técnicos, né? Eles são, eu diria que desafios mais arquiteturais. Então não é desafio do código, mas por exemplo, Uhum. eu tenho que integrar essa API do Zendesk. Cara, eu sei que eu tenho que vir aqui na API do Zendesk, olhar, eu vou integrar aqui, né, um ticket. Aí eu quero saber, sei lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tenho, deixa eu ver os meus tickets aqui. Eu tenho que listar os meus tickets. Cara, eu sei utilizar uma API, eu sei integrar isso no sistema. É questão de eu vir aqui na documentação e fazer isso. Mas para você que está começando, isso vai ser, porra, um baita desafio. O cara Não chega sabe aqui e, nem cara, essa como é que para onde eu documentação vou começar, na gigante, verdade. e onde eu vou começar? Então, mais uma vez, voltando aqui, resolver um problema real te abre portas para você fazer isso, para você resolver problemas reais, pra você vir aqui se debruçar numa documentação. Eu vou ter que criar o ticket aqui. Caraca, como é que eu crio o ticket? Então isso aqui para mim hoje em dia não é mais um desafio. Meu desafio, por exemplo, beleza, eu tenho que integrar eu tive que integrar essa API do Zendesk no nosso sistema lá que a gente tem. Então eu integrei a API do Zendesk no sistema. O meu desafio é o seguinte, cara, eu tenho que falar com o cara que é responsável pelo Customer Success para saber exatamente o que ele precisa quando o dado chegar lá. Eu preciso aqui autenticar. Então eu tenho o Zendesk, ele tem duas formas aqui de autenticação. Então eu preciso analisar ali qual é a melhor forma de autenticar e aí eu tenho que levar em consideração segurança, escalabilidade, prazo, porque não necessariamente existe uma melhor forma, entendeu? Sim. Então, esses hoje são meus desafios. Eu vou integrar isso aqui no meu sistema. Como é que eu integro o serviço de terceiro no meu sistema E sem o que meu sistema sistema que dependa já está desse todo, tá serviço? pronto ali, né? Exatamente. Então, hoje em dia, por exemplo, sei lá, eu vou dizer que nessa tarefa que eu fiz aqui de integrar o Zendesk no sistema, cara, 50% do tempo foi investigando, lendo documentação, conversando com pessoas da minha empresa, e os outros 50% ali foi código, incluindo ali integrar o serviço, escrever testes, é isso. Então, mais ou menos isso, metade, metade. Esses são os desafios que eu tenho hoje, entendeu? Entendi. Então, mais uma vez, por isso que eu falo que você resolver, e eu bato nessa tecla, porque você vai sentir isso, cara. Quando você vir aqui tentar resolver esse problema real, você vai sentir uma dor, você vai sentir cacete. Eu não É faço a menor verdade. ideia por onde começar. Eu não sei eu não faço a menor ideia onde é que eu vou achar essa base de medicamentos. Aí você achou a Verdade. base. Caraca, como é que eu conecto aqui com essa base? Eu consigo conectar, eles têm uma API. Então essa dor, você precisa sentir essa dor, né, de montar esse quebra-cabeça, porque é isso que você vai Desenvolver, na precisar. realidade, né? Exatamente, porque é Desenvolver isso. diferente de copiar, né? Conforme você falou, de chegar ali no curso Exatamente. e você assistir a aula e copiar tudo e, né? E totalmente diferente. Exatamente, porque no final do dia é isso que você vai fazer, entendeu? No teu dia a dia. É isso que você vai fazer como programador. Então, cara, se você tiver, ou quem estiver assistindo tiver que levar alguma coisa aqui desse vídeo, dessa mentoria, cara, é isso. Se você quer conquistar a tua primeira oportunidade, cara, aprenda a resolver um problema real, se debruce sobre um único problema por 6 meses, tá? É isso, cara, é isso que você precisa. Se debruçar por um único problema, 6 meses. Aí você vai ver, beleza, vou ter que criar API, o meu back-end, vou ter que criar o meu front-end web ou o meu front-end mobile. Isso aí é detalhe. Primeiro, pensa no problema, você já tem um problema. Uhum. Você pensou no problema, tá? Chegou aqui, ó. Isso aqui, né, eu tenho que falar, né, porque é, esse aqui é o problema que você vai resolver, tá? Qual é a tendência do programador iniciante e o programador júnior fazer o seguinte? Como é que eu vou resolver esse problema? Deixa eu criar aqui o website. É a primeira coisa porque ele quer colocar a mão no É, código. Ele quer resolver ele quer colocar a mão no verdade. código, ele quer ver a telinha, ele quer ver a API ali, o get post sendo chamado. É porque na nossa Mas não, cara. mentalidade isso vai chamar a atenção de um recrutador, né? Então, mas você Mas não é o pode, jeito correto, não é o jeito certo, né? você vai ter que, aí é que tá, você tem que fazer isso no seu dia a dia de trabalho, mas isso aqui é uma segunda fase, é um detalhe, né? Então a primeira parte que você vai ter que fazer, né? A primeira coisa que você tem que fazer, né? Você vai ter que fazer uma, cara, análise. A
análise do problema, né? E você vai ouvir falar muito, né, na área de tecnologia, a gente chama de discovery ou spike, tá? Spike é um nome que a gente dá, né? Ali uma tarefa de descoberta, né? Então a gente fala, tô trabalhando num spike, né? Spike que a gente chama é uma, se eu botar aqui, ó, spike gira. Aqui tem, ó, what is a spike em gira? Ó, um spike é uma tarefa, um pico, né? Um spike é qualquer tarefa criada para encontrar uma resposta ou coletar dados. Então, antes de você desenvolver uma solução, você tem que fazer um spike, você tem que fazer um discovery, que é para você entender se aquela tarefa é viável. Talvez o seu sistema não seja viável se você não tiver uma base de medicamentos. Talvez só as grandes empresas farmacêuticas Uhum. elas tenham essa base de medicamento, cara. Aí você não vai conseguir fazer. Então não adiantou nada tu gastar um tempo aqui fazendo a tua telinha, se você não resolver o problema desse cara. Teu objetivo é isso, cara. Teu objetivo é resolver o problema. É, Porque teve uma mudança de direção lá. Pretende desenvolver, sabe, um site que não tem, é a empresa da região, quem sabe, né? Pode ser até um site pra quê um exatamente? site deles mesmo, de vendas, né? Entendi. Não sei se você conhece, por exemplo, a Drogaria São Paulo, Sim, sim, Diana, já ouvi são falar. sites e aí lá a rede não tem, entendeu? Então pode ser futuramente, quem sabe, né? Já aí vai ser uma experiência Entendi. grande, né? Sim, pode Como sim. freelancer. Assim, como um indivíduo, eu acho difícil você desenvolver o sistema para uma rede farmacêutica. Não só questão técnica mesmo, Sim. cara, de capacidade, até, mas questão de realmente de mão de obra. Então eu diria que talvez esse não seja exatamente o problema que você vai resolver deles, mas você pode de repente até de certa forma tentar ali para ser o teu projeto real que você vai resolver. Mas Uhum. geralmente, isso aqui é importante também, eu não comentei, tá? Pode ser que, cara, o teu problema, né, você não precisa resolver um problema gigante não, tá? Pode ser um problema pequeno. E eu recomendo geralmente que resolver um problema pequeno. Eu sei que isso aqui parece pouca coisa, mas cara, eu tenho certeza absoluta. Se você se debruçar sobre esse problema ou um problema parecido pelos 6 meses e passar por isso, ó, eu vou definir o meu problema, eu vou fazer uma análise do meu problema, né? Análise, um discovery, o que que eu preciso, o que que eu não preciso. Aí sim eu desenvolvo esse sistema, eu coloco um usuário, eu vou colocar o cara lá da minha farmácia, aí eu vou utilizar o outro cara lá que me substitui no plantão na farmácia, ele vai utilizar esse sistema. Semana que vem eu vou voltar lá, eu vou coletar um dado dele e falar: e aí, cara, como é que você fez? Você conseguiu atualizar? Te ajudou? Putz, cara, me ajudou, consegui achar o medicamento, ou não me ajudou, ficou faltando essa informação. E você ir nesse ciclo de, olha só, conseguir colocar essa solução na mão do cliente, que no caso você, né, é esse cliente de certa forma, e melhorei. Depois de uma semana eu percebi que dava para mudar isso, dava para mudar aquilo. Eu deixei mais rápido, eu deixei mais eficiente, eu coloquei a informação que ele precisava primeiro no topo. Isso só vem de experiência real. Um problema pequeno, real, bem resolvido é o que você ou qualquer pessoa que esteja começando na programação precisa para ter a primeira oportunidade. A gente vai falar de mais coisas que você pode fazer nesses 6 meses. Você não vai ficar 6 meses só no problema necessariamente, mas é isso, cara, que você precisa. Cara, depois eu vou deixar o link aqui para quem quiser também na descrição, e eu vou também uh, mandar aqui para você o template que eu tenho sobre currículo, tá? Então eu tenho um template para você pegar, utilizar. E para quem é aluno da Coffee Stack, né, ou aluno do PRN, a gente tem também como se fosse uma espécie de mentoria lá dentro, onde eu vou passo a passo mais falando, né, do currículo, como você estruturar, destacar palavras-chave, mas eu não vou me aprofundar muito aqui também para a gente não gastar tanto tempo assim, tá bom? Ah, Outra coisa, cara, eu tô falando bastante. Tem mais alguma coisa aqui que você. Alguma pergunta que ficou? Alguma dúvida? Pode perguntar, cara. Mas, por exemplo, esse roadmap, aí se eu conseguir lá, se eu conseguir não, vou conseguir desenvolver, né? É um problema, e aí no caso eu coloco ele no GitHub, no LinkedIn, então isso vai, assim, por assim dizer, destacar para as empresas, para os recrutadores. Eu tenho Sim, que, no cara. caso, quando me candidatar à vaga, porque às vezes no LinkedIn você tem como mandar mensagem para o recrutador. Eu posso mandar esse roadmap para eles, para eles dar uma olhada. Mandar o projeto que você tá Sim, dizendo? sim, sim.
Sim, sim. Cara, você pode, você deve, você vai colocar isso dentro do seu currículo. Uma vez que isso está desenvolvido, você pode colocar como eu falei, uma outra seção aqui no teu projeto e você pode colocar, por exemplo, cara, sei lá, não vai ser exatamente esse link, mas se o seu nome fosse Consultas Médicas, você ia pegar o link do Consultas Médicos e ia colocar, vai colocar no teu currículo. Vai colocar também, se você deixar o código open source ali, colocar o código no seu ah, dentro do seu Currículo. currículo. Você coloca lá dentro do seu LinkedIn também. É para de fato você utilizar aqui, entendeu? Entendi. Para quando, por exemplo, ele for ver meu currículo, me candidatei à vaga, aí ele vai abrir, vai ver meu currículo da forma como você me orientou e vai ver o projeto e isso vai chamar atenção, no caso. Cara, com certeza vai chamar atenção, Entendi. porque obviamente tem toda uma questão de formatação, como é que você vai formatar, né, que eu falei, para depois você ir lá e seguir o template aqui, mas não adianta nada, não dá pra gente maquiar algo que não existe. Você primeiro precisa construir essa base, aí depois a formatação, qual texto, palavra-chave, isso é detalhe. O que Sim. você precisa ter é de fato, né, a base aqui mais sólida para a construção do teu currículo, cara. Seja para uma vaga de estágio ou seja para uma vaga de júnior ali, tá? Recomendo, cara, você está na faculdade agora, né? Primeiro período, né? Sim. Outra coisa bastante importante. Eu sei que muita gente tem opinião diversas sobre faculdades, enfim, principalmente na área de programação. Ah, a faculdade importa, a faculdade não importa. Cara, né, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre formação, que eu acho que é legal a gente ter, né, algumas palavras sobre isso. Cara, a faculdade, ela importa, cara. Principalmente, tá? Sim. Principalmente se você estiver buscando, né, para um estágio ou júnior, né? A tua primeira oportunidade. A tua primeira oportunidade, cara. A tua faculdade, ela importa, tá? Mas, Lucas, o que que necessariamente você diz que importa, tá? Importa, tá? Isso aqui, já vou abrir um parêntese gigante. Não é o que eu penso, é como o mercado vê e as coisas como elas são, tá? O Sim. nome, tá? O nome da tua faculdade, ele pesa. Então, o nome da faculdade é importante, né? Nome. E se tua faculdade, cara, é pública ou privada, tá? Isso importa se você tá buscando um estágio ou a primeira É oportunidade. mesmo? As pessoas vão olhar e elas vão te classificar de forma diferente. O cara que eu não conheço, tá? A tua faculdade aqui, Faculdade Anhanguera. Eu não conheço a tua faculdade, eu não vou exercer nenhum julgamento sobre, né, a tua faculdade, mas é uma faculdade privada, correto? Sim, isso. Sim, é uma faculdade privada. Por que que o mercado ele vai valorizar mais, né? No geral, via de regra, existem excelentes faculdades privadas e existem faculdades públicas que não são tão boas. Uhum. Mas, no cenário do Brasil, na média, todo mundo sabe, isso não é um mistério para ninguém. No geral, as melhores faculdades são as públicas e as privadas, tem uma ou outra privada ali que se destaca. Você concorda com isso? Você discorda? Sim, Você acha concordo. que todo mundo. Isso Isso não é é realidade, debate né? no Brasil. Isso é a realidade do Brasil. E por que que a faculdade pública, né? Por que que se você for de uma faculdade pública, seja uma federal, uma estadual, você já tem uma certa vantagem ali de quem não é. Porque o cara, para ele entrar na faculdade pública, seja uma estadual ou uma federal, quanto mais concorrida for a faculdade, melhor ele tem que ser, porque ele tem que fazer o vestibular, ele É, tem que tem que sair estar na lá. frente de todo mundo, né? Correto? Todo mundo, se Correto. pudesse, via de regra, estudaria na faculdade pública, porque você não paga, tem lá formação, nome, status, blá blá blá, então é Uhum. mais concorrido. Então o cara, né, que ele tá na faculdade pública, ele de certa forma, cara, ele já se provou, tá? O cara que tá na faculdade pública, ele já se provou. O cara que ele foi pra faculdade privada, Só ele ainda pagou. não se provou. Ele não se provou, né? Ele não competiu, ele não foi melhor. Não tô aqui mais uma vez, tô falando, cara, diretamente, tecnicamente. Ele não entrou numa competição, ou ele competiu com esses caras aqui, e ele, cara, ele perdeu. E assim, tem vários motivos pra isso, cara. Pode É, ser aí vem o a primeira cara. dificuldade na faculdade e desiste.
Exatamente. E aqui, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: não tô entrando num debate, né, social sobre ah, por que, que as faculdades públicas são melhor, ou quem deveria ir, quem não deveria. É só sobre a realidade como ela é. O Sim, cara que ele foi pra faculdade pública, ele acabou se provando, tá? Ele se provou porque ele fez um concurso e ele saiu na frente de todo mundo. O cara que entrou na privada, cara, ele tá pagando, então ele não precisou competir com ninguém. Então, a visão do mercado, de forma geral, é o seguinte, cara, esse cara entendi. aqui que se provou, cara, ele deve ter alguma coisa diferente. Ele é um bom, ele sabe estudar, ele aprendeu, ele tem uma formação um pouco melhor. Então esse cara aqui, ele meio que já se provou um pouquinho, Hum, então ele vai sair um pouquinho na frente, tá? De quem tem faculdade privada. Isso é uma realidade de mercado. Então se você estuda na faculdade privada, você vai ter que se provar, né, de outras formas, né? Através, por exemplo, se eu chegar, não importa se o cara estudou na federal, você estudou, cara, você nem estudou, nem entrou na faculdade, ou fez uma faculdade privada que não tem um grande nome no mercado. Você chegar com um projeto desse real contra um cara da pública que nunca fez nada, um cara da pública que só passou, mas o cara não tem nada no currículo, você vai levar vantagem sobre ele, né? entendi. Então, mas aqui, entendeu? O que eu tô querendo Sim, dizer, isso aqui vai pesar, principalmente no início, tá? Se você tá buscando estágio. Depois que você tem, cara, 4 5 6 anos, cara, ninguém pergunta a tua formação. Eles querem saber o que você fez. Mas para entendi. estágio e primeira oportunidade, a tua formação ali, ela vai importar, tá bom? Quando a gente fala de formação, a gente fala de curso também, tá? Então a gente pode falar de cursos, né? E aqui eu tô falando desde, cara, pode ser um curso ali na Udemy, pode ser se você é aluno da CoffStack, pode ser alguma formação ali, cara, Alura, ou até mesmo um curso presencial, tá? Todos esses cursos aqui, eles são importantes na tua formação, no sentido de que eles são importantes para te formar como programador. Cara, eu toda a minha carreira que eu tenho, que eu fiz em React Native, tá dentro lá do meu curso, lá no PRN. São 70 horas lá no curso lá que a gente tem de CLI, eu tô trazendo outros projetos, então é um programador experiente, convivência de mercado, colocando um aprendizado ali. Então você tem muita coisa para aprender nesses cursos, porque geralmente, via de regra, tá, são programadores reais. Então busquem cursos de programadores reais que estão no mercado de trabalho. Isso vai acelerar a tua formação. Mas isso, cara, isso não vai fazer peso aqui no teu currículo, tá? Isso aqui Sim, não vai pesar muito no teu currículo. Por quê? Mais uma vez, cara, qualquer um pode me pagar, entrar aqui no PRN, assistir às aulas, emitir o certificado e aqui, beleza, fiz o curso aqui da Coffee Stack, 110 horas de React Native. Cara, sei lá, o cara pode ter assistido a aula, não ter praticado, não ter entendido. Enfim, tem mil formas de você sim. burlar, né, um certificado. Então, assim, via de regra, certificado pro mercado não vale de quase nada. Isso aqui a maioria das pessoas não liga. Não estou dizendo que você não tem que fazer curso, não Uhum, tem que tirar certificação. Faça, porque isso vai agregar no teu aprendizado, na tua formação. Mas não ache que isso vai ser um diferencial para você, O que porque vai, não vai. o que O vai mercado. diferenciar é no caso aí, a prática, né? Você provar o seu Exatamente. conhecimento. Não Exatamente. adianta E estar lá aí. com a melhor faculdade ou o melhor curso e chegar na hora, o recrutador, e aí, você programa, sabe E aí, programar, e aí mais uma vez, eu já vou resolveu o trazer problema? para a questão da prática. Né? Mais uma vez, eu vou trazer para a questão da prática. O que você vai fazer com esse conhecimento que você seja pegou na faculdade, no curso? Você pode aplicar aqui, você vai aplicar no seu roadmap, mas tem duas outras formas de você aplicar o teu conhecimento que aí sim vai pesar no teu currículo, vai pesar numa hora de fazer uma entrevista. E eu falo isso por experiência própria. E eu tenho aqui no meu currículo algumas coisas que eu fiz, por exemplo, contribuições que eu inventei essa sessão aqui, É mesmo? Contributions to the Community. Eu nunca vi nenhum currículo, mas eu quero falar algumas coisas que eu fiz aqui. Aí eu chamei essa sessão de contribuições Uhum, para a comunidade, que no caso foram artigos que eu escrevi uhum, e projetos open source que eu já contribuí, tá bom? Então, o que você vai fazer, né? Dentro do teu roadmap, tá? Desses 6 meses, outra coisa que você vai fazer é o seguinte, tá? Contribuições para a comunidade. E que você vai fazer? Que contribuições são essas? Cara, você vai
escrever artigos técnicos, contribuir para projetos open source. Open source, tá? Cara, é isso que você vai fazer. Então isso aqui tá no teu roadmap também. São algumas coisas que você vai ter que fazer nesses 6 meses. Essa E questão que, aí são o quê? Por semana? Essa questão de escrever artigos técnicos, contribuir para projetos uma vez no cara, mês, que existe por aqui, né? semana você não vai conseguir. Você não vai conseguir nenhum por mês. É Mas eu vou mesmo? falar o seguinte: vamos colocar nesses 6 meses aqui. Você vai ter 3 artigos, tá? Uma média de. ah, 3 artigos técnicos que você vai escrever. Teu objetivo aqui nessa sessão é ter 3 artigos técnicos, tá bom? Escritos. A gente vai falar mais desses arquivos. Uhum. E 2. Você sabe o que é PR, pull request? Não. Não. Aí, cara, mais uma vez, a importância da gente entrar na questão prática. Quando eu falo que a gente já falou isso do roadmap, mas aqui nessa parte da contribuição da comunidade. Por que é importante eu contribuir para o open source? Eu vou te mostrar os projetos que eu fiz aqui. Cara, as contribuições que eu fiz em projeto open source são contribuições, cara, relativamente simples. Improve Template Type, que eu fiz nessa lib aqui na React Native Vision Camera. Cara, olha só a contribuição que eu fiz. Uhum. Isso aqui é muita coisa? É um código, cara, 10 linhas aqui que eu adicionei. Essa aqui foi um pouquinho maior, né? Mas essa aqui foi uma refatoração que eu fiz na React Native Share, que o projeto estava todo cagado. Então isso aqui é Uhum. Objective-C, uma linguagem antiga que eu tive que estudar. Então isso aqui já foi uma contribuição um pouquinho maior. Esse aqui foi uma contribuição que eu fiz também em outra biblioteca. Então, assim, não são contribuições necessariamente grandes, tá? Mas, primeiro, elas pesam para mim, porque você pode reparar que todas essas contribuições foram em projetos open source. E apesar de eles não serem projetos gigantes, né? São projetos que relativamente são utilizados, né? Aqui tem, Eu cara, não 8 mil sabia disso. pessoas Como é que eu faço utilizando. pra. É no GitHub? Exatamente. E aqui, Hum. mais uma vez, por que é importante você que está começando, você que quer a sua primeira oportunidade, buscar fazer uma contribuição open source, tá? Então, vamos falar primeiro dessa contribuição open source, tá? Então, quando você vai fazer uma contribuição open source, você vai ter que entender, né, como é que funciona, né? Na verdade, primeiro você vai ter que entender como é que funciona, né? O que é open source, como contribuir para um projeto. E aqui, quando você se debruçar por esse desafio, você vai entender, né? Você vai entender o que é, né, um pull request. Você muito provavelmente vai entender o que é uma pipeline de teste. Você vai aprender, né, sobre feedback. Você vai ter que outra coisa muito importante, né? Opa, aqui no seu GitHub. Deixa eu voltar aqui para cá. Então, quando a gente fala de uma contribuição, só para dar uma visão geral, uma contribuição para o projeto open source é o seguinte: você vai pegar alguma biblioteca, alguma ferramenta que você utiliza e vai ver se tem algum problema ali. Às vezes é um bug, às vezes é uma coisa que você tem que melhorar, né? E você, né? A maioria dessas contribution guide, deixa eu ver se isso aqui tem. Safe area. Contribution. Então a maioria desses repositórios, eles têm um arquivo chamado contributions. Uhum. Então aqui você vai ter um link para você saber exatamente como é que você tem que, como é que você pode contribuir para esse projeto, né? Então aqui ó, tem um passo a passo para primeiro você instalar o projeto na sua biblioteca, né? Alguns deles têm algumas informações como por exemplo Open a pull request, né? Então cara, você pode vir aqui. Cara, literalmente, vou ter que abrir o pull request, não faço a minha ideia o que é um pull request. How to open a pull request on GitHub. Creating a pull request. Cara, como criar uma solicitação de pull, que a gente chama de pull request. Você vai parar aqui, você vai ler, você vai entender. Mais uma vez, o pulo do gato aqui não está necessariamente em você no teu código mergeado, mas todo o processo que você fez para que o seu código chegue lá. Mapeando, Você não né? sabia.
Exatamente. Você não sabia o que que era um pull request. Você sabe o que que é um fork de Não. de um repositório? Então, eu posso, por exemplo, chegar no meu currículo e colocar aqui, avançado em Git. Como é que eu sei que você é avançado ou não? Cara, não sei. Mas se você chegar aqui no teu currículo e colocar, cara, eu fiz esse pull request aqui, fui eu que fiz, tá mergeado nessa biblioteca. Eu sei que você sabe utilizar Git, eu sei que você sabe o que que é um fork, eu sei que você sabe o que que é um pull request. Eu não preciso te perguntar, já tá tudo Já implícito tá aqui. tudo aí. Porque para você fazer um pull request e mergear no pull request, necessariamente você tem que entender tudo isso. Eu sei que você pegou um repositório que não é seu, instalou na sua máquina, seguiu o seu guia de contribuição, instalou, rodou, entendeu o código, subiu para o seu repositório e contribuiu para algum lugar. Então, o fato de você contribuir para um projeto open source, todo o processo que você vai passar nessa contribuição, ele vai te dar experiência do dia a dia que um programador precisa, principalmente, né, para você contribuir para algum projeto que existe, né, e por exemplo, né, eu coloquei aqui alguns exemplos, deixa eu voltar para cá. Esse aqui, o que eu fiz, tá? Nessa contribuição, só para tangibilizar, né? Eu melhorei o código. Então, o código ele não estava muito bem padronizado, então peguei uma linguagem que, por exemplo, eu não tinha domínio, que é a Objective-C, que é uma linguagem antiga para quem trabalha com aplicativo iOS. E, cara, eu melhorei o código. Então, isso aqui me permitiu, primeiro, aprender de fato mais sobre a linguagem, que eu sabia muito pouco sobre Objective-C. E aqui eu coloquei, né, as coisas que eu fiz, como é que eu separei, coisas desse tipo. Testar, cara, você vai ter que testar. Então, você fazer um pull request como esse no projeto open source, eu sei que você já sabe tudo isso, cara. Eu sei que você, se eu vir aqui chegar, cara, você sabe Objective-C? Eu chego numa entrevista, você vai me perguntar, cara, você sabe Objective-C? Eu vou falar, cara, não é a minha linguagem mais, não é a minha linguagem de domínio, mas cara, eu sei sim, cara. Esse pull request aqui, inclusive, que eu fiz, esse código aqui foi eu que escrevi. Que Tem um peso, monte de hein? projeto, né? Se bobear, cara, a minha empresa atual, eu acho que ela tá utilizando esse projeto. Obviamente não fui eu que escrevi esse projeto, longe disso, eu fiz uma pequena contribuição. Mas pensa só, no peso da entrevista. Imagina só, você tá indo para uma entrevista de estágio numa empresa que utiliza React Native. Cara, você pode perguntar, putz, cara, vocês utilizam essa biblioteca aqui, a React Native Share? Então, eu fiz uma contribuição aqui, né? Tinha esse código aqui, eu melhorei um pouquinho esse código, então foi assim que eu aprendi Objective-C. Ah, você sabe Git, cara? Eu sei, inclusive tem esse pull request que eu fiz nessa contribuição. Prática, 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 prática. Esse é o diferencial do jogo. Fez sentido pra você? Muito. Divisor de águas, viu, Beleza. Lucas? Cara, obrigado, cara. Espero que também que a galera que esteja Muito assistindo bom aí, mesmo. isso Eu, ajude bastante. eu que agradeço, viu? É, é uma uma mentoria que é pesada, né? Bastante conteúdo, mas vai ficar gravado, vai poder reassistir, vai poder voltar aqui. Então, cara, contribuição open source. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar com relação a essa contribuição aqui? Não, não, não. Não, beleza. Escrever artigo técnico, tá? Isso é importante. Ah, Lucas, ninguém lê artigo hoje em dia. Cara, na boa, foda-se, você não tá escrevendo um artigo para o mundo ler o seu artigo. Você não é um influencer, é isso que eu falo. A galera fica o dia inteiro postando no LinkedIn. Ah, porque eu fiz o código disso, porque eu tô fazendo aquilo. Pô, cara, se você é meu aluno e divulga lá, eu fico muito feliz, cara. Muito obrigado, de verdade. Eu gosto quando a galera publica lá, marca, eu compartilho. É legal você compartilhar, igual a gente compartilha dia a dia na nossa rede Sim, social. sim. Mas isso não vai fazer tu conseguir uma vaga, isso não vai fazer você ser chamado para uma entrevista. Mas escrever um artigo técnico pode ser um diferencial para você. Porque eventualmente, cara, alguém que tá no mercado, quem lê artigo técnico de programação? Quem são as pessoas que leem artigo de programação, você sabe? Programador. Programador. E boa parte deles já estão aonde? No No mercado. mercado. Então, mais uma Aí ele vez, quer aprender alguma coisa, né? Nova. Aí vai ali pra... Por exatamente. isso que tem Então, as mais uma vez, documentações que usam pra nós, né? sim, exatamente. Então, mais uma vez, é mais uma forma também de você se conectar com a comunidade, tá? Eu falo que, por exemplo, de repente fazer um vídeo no YouTube, né, um tutorial técnico é legal, mas assim,
dá um trabalho do caramba, entendeu? E muita gente não gosta de estar aqui falando com a câmera e tal. Então eu nem coloco isso, tá? Né? Uhum. Mas escrever um artigo técnico. Você manja de inglês? Como é que hoje eu tenho inglês? Fraco. Fraco? É. Então a gente Eu vai ia te botar o perguntar seguinte sobre aqui, isso. ó. O inglês, ele impacta ou não? Se tiver Hum, eu e outro candidato ali, a gente na tá no maioria mesmo das vezes nível de não. código, mas só que ele tem o inglês e Não, eu não tenho. não impacta, não impacta. Em algumas empresas pode ser que sim, mas se você obviamente tiver numa empresa, cara, uma empresa internacional, onde você vai ter que ficar se conectando com Uhum. muitas pessoas, pode fazer a diferença, mas para a maioria das empresas não vai No fazer Brasil, diferença. não. Vai fazer. Não, no Brasil não. Obviamente, fora do Brasil aí não é nem diferencial, é requisito É obrigatório. requisito. Vai Requisito. impactar na tua vida, na tua carreira, pra daqui a 5 6 Cinco anos, quando anos, você já né? tiver uns aninhos de experiência trabalhando no mercado, você aplicar para uma vaga no exterior e ganhar em dólar, né? E sair de um salário de 10 Sim. mil para tipo 25 30 mil reais. Então, vou colocar aqui, ó, como desafio também. Você 2 artigos em português, cara, e um artigo em inglês. Que artigos são esses? Que artigos são esses? Cara, não sei. Não sei exatamente o que vai ser. Esses artigos eles vão vir muito provavelmente das tecnologias que você estiver utilizando para resolver o problema real. Tá vendo como tudo se conecta? Como tudo isso aqui é um ecossistema? É isso que acontece quando você se propõe a resolver, né, um problema real. Você pega o seu problema real aqui, aí você vê, cara, eu estou utilizando uma biblioteca aqui que não está muito legal, eu achei um problema nessa biblioteca. Você vai lá e faz uma contribuição open source. Eu tô estudando, né, como é que integrar a ferramenta XY. Não achei uma documentação muito boa, não achei muito conteúdo sobre isso, mas eu me debrucei sobre 3 dias sobre esse problema. Eu usei o ChatGPT, usei Stack Overflow, eu peguei informações de 5, 6 diferentes lugares diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse problema que eu resolvi, essas informações, né, que eu reunir e eu vou sintetizá-las em um artigo técnico, entendeu? Então isso aqui também vai ser derivado desse problema real que tu tá resolvendo. Então eu posso colocar aqui também, eu tenho uns exemplos, né? Eu tenho mais artigos aqui que eu escrevi. Free Code Camp. Eu acabei escrevendo um recentemente também. Esse aqui tá na Free Code Camp. Uhum. How to Create a React Native Splash Screen. Tava fazendo a documentação, perdão, quando eu tava gravando esse módulo pro profissional React Native, eu percebi que a documentação não era muito boa, não tinha muito conteúdo na internet, e eu decidi colocar isso aqui em forma de processo. Recentemente eu escrevi outro artigo também, esse aqui, ó, Learn Object-Oriented Programming em TypeScript. Por quê? Mais uma vez, a galera tem uma dificuldade imensa, a galera que vem do front-end, uma dificuldade imensa, principalmente a galera que começou na web, de entender programação orientada a objeto. Cara, então, baseado nessas dificuldades que eu tive em algum momento, que meus alunos têm, eu escrevi esse artigo. Tá vendo como tudo roda em cima da minha carreira? Essas contribuições open source, esses artigos. Então, ele é um ecossistema que reto se alimenta, né? Eu trabalho com React Native, eu tenho uma dúvida lá. Cara, eu vou escrever um artigo, eu faço uma contribuição no projeto open source. Foi até engraçado, ó, esse artigo aqui que eu fiz, Splash Screen, tem o quê? Tem uns 2 meses, cara. Um rapaz lá do meu trabalho, ele achou esse artigo aqui, ele tava querendo fazer uma splash screen em outro projeto, ele achou o meu artigo e viu, caraca, é o Lucas. Aí até foi lá na minha mesa, tá? A gente ficou trocando uma ideia e tal. Então tudo isso se conecta. Então é justamente isso que você precisa fazer, criar esse ecossistema em cima desse problema que você vai resolver, tá? Então, teu objetivo nesses 6 meses, 2 artigos em português e um artigo em inglês. Né? Aqui vale ressaltar, né, cara, deixa eu colocar aqui. Esquece, Pode. cara. Esquece, isso aí só vai tomar teu tempo. Aqui eu vou ser assim, Discord é legal se você é uma comunidade onde você pode tirar dúvida técnica. Então, por exemplo, a comunidade do Discord da Coffee Stack é bacana, a galera às vezes tem dúvida, se ajuda, compartilha vaga algumas vezes lá. Mas eu diria, cara, não se perca em comunidade Discord, onde a galera fica o dia inteiro falando, trocando ideia. Eu Uhum. já entrei em vários bate-papos desses que eu queria saber o que a galera tava fazendo lá. Cara, é 90% resenha, 10% conteúdo técnico, Sim. entendeu?
cara, resenha é legal, trocar uma ideia com a galera é legal, eventualmente entra lá, troca uma ideia com a galera, né? Mas assim, se você quer participar de alguma comunidade, de alguma forma, participe tecnicamente, ajudando, respondendo dúvidas das pessoas. Não seja aquele cara que fica só na resenha. Grupo do WhatsApp, eu particularmente, eu também não gosto, não acho que tem muito a contribuir ali, entendeu? Fica muito naquela resenha também. Então, não acho que isso vai ser um diferencial para você, tá bom? Uhum. Sobre a parte de artigo técnico, só para eu concluir aqui, cara, isso aqui não é, né? Deixa eu botar até em emoji. Não é para reescrever a documentação, tá? Muita gente escreve artigo técnico basicamente copiando o que já tem ah, na documentação, tá? Então, no Resolva. caso, usar um IA, né? Não pode também. Não, também não. Também não utiliza IA. Você pode utilizar o IA como ferramenta de Corretor refinamento, ortográfico. refinamento. Então, tipo assim, eu escrevi um artigo, cara, eu quero dizer tal sentença. Você pergunta pra IA, cara, como é que eu escrevi isso aqui de uma forma melhor? Mas nunca use, principalmente quando você estiver colocando um conteúdo para um terceiro, no caso um artigo, nunca utilize a inteligência artificial como a sua fonte de verdade. Entendeu? Uhum. Esse conteúdo aqui eu peguei da IA. Não, assuma que tudo que vem da IA é mentira. É assim que você tem que fazer. Então, Sim. cara, não é para reescrever a documentação, não é pra você fazer instala isso, instala aquilo. Cara, geralmente você resolve colocando, né, algum, né, fale, né, que na verdade escreva sobre um conceito ou como resolver um problema, tá? Então, opa, não é para reescrever a documentação, não é para simplesmente copiar algum artigo que já existe, colocar de uma forma diferente. Isso aqui é uma mentalidade que eu vejo muito. Cara, eu via muito isso aqui na galera de ensino médio. E eu vejo isso muito. Foi até legal você ter comentado de IA, cara. Porque eu, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer nos próximos 5 10 anos. Que é o seguinte: quando eu falo isso aqui, e aqui eu tenho certeza que você já percebeu isso, você é um cara inteligente, e a galera que Obrigado. tá assistindo aqui também já percebeu, mas só para deixar claro, quando eu falo que você tem que escrever 2 artigos em português e um artigo em inglês, você tem que abrir 2 pull requests, você tem que criar um projeto que vai resolver um problema real. O teu objetivo não é necessariamente chegar na reta final. Você ter os 2 artigos, ter os pull requests mergeados, ter esse projeto mergeado, não é o objetivo, não a principal parte. A principal parte é a tua jornada, o esforço que você vai ter para chegar até lá. Se você O utilizar a aprendizado. ferramenta inteligência artificial, exatamente, aprendizado. Se você utilizar, o Lucas falou que eu tenho que escrever 2 artigos em PT, em português. Aí eu vou lá na inteligência artificial, escreva um artigo sobre React Hook. Não Aí eu vale. vou lá, mudo uma letra. Cara, o que você aprendeu? Você não aprendeu nada. Nada, nada. Então, teu objetivo não é só escrever 2 artigos, é você passar pelo processo que é preciso para escrever 2 artigos. Seu objetivo não é só mergear no pull request, seu objetivo é passar pelo processo de abrir um projeto open source, baixar ele na sua máquina, instalar, entender um código de terceiro, entender o que é um fork, subir isso para o seu repositório, abrir um pull request, esperar o review de um terceiro, fazer uma atualização em cima de review, entender que existe uma pipeline que vai testar o seu código antes que ele seja mergeado. Cara, esse é teu objetivo. O, o, o merge esse. Cadê o que a gente fica aqui? Deixa eu ver. Isso aqui, esse merged roxinho, é consequência, é detalhe, tá? Uh, Deixa eu voltar aqui pro nosso board, tá? Então o que você tem que fazer na parte aqui do artigo, só pra gente finalizar, escrever sobre um conceito ou resolver um problema. No meu caso, eu escrevi, por exemplo, orientação a objeto, mas você pode pegar algum conceito menor ou algum problema, né? Como fazer isso, como fazer aquilo, entendeu? Não tipo, como instalar a biblioteca, isso já tem na documentação, entendeu? Uhum. Mas coisas que não necessariamente estão bem documentadas. Ou se você olhar alguma documentação técnica e você tem dificuldade, você não entendeu, muito provavelmente outras pessoas vão ter aquela dificuldade e talvez você escreva um artigo de uma forma um pouco mais diferente ali, tá? Cara, esse extra aqui que eu tava comentando era justamente isso, tá? De contribuição open source e de artigo. Só fiquei com a dúvida É, da comunidade aí. Aonde.
no caso, postar? Existe Postar alguma o quê? específica alguma Pra você postar. para Para você poder postar. mandar alguma comunidade específica que você recomenda? Cara, você pode compartilhar no teu LinkedIn quando você fez a contribuição ou escrever Uhum. um artigo. Se você participa de alguns canais do Discord, divulga lá pra galera acessar também. Mas não esquece de colocar isso no teu currículo, tá? Isso tudo também. Aqui eu não coloco porque pra mim eu não preciso mais, tá? Então, tipo assim, mas assim, é muito importante que o teu currículo ele tenha diversas palavras-chave, tá? Isso vai ajudar. Tanto que eu boto aqui, ó, tá vendo que eu boto em negrito? Sim, Isso é uma técnica, né, pra... Você falou, cara, o recrutador tem 20, 30 segundos pra ler o meu currículo. Cara, quais são as primeiras palavras que eles vão ver aqui? É o que tá em destaque aqui, em negrito. Aí vai ver, cara, CI/CD, GitHub Actions, MVVM, Clean Architecture. Aí vai ler aqui, pá, 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 pá. Então, quando você colocar isso no teu currículo, esses artigos, essa contribuição open source, você pode, né, ao invés de... Aqui eu coloquei uma seção pequena, porque eu já tenho bastante coisa no meu currículo de experiência profissional, mas você pode colocar uma seção maior falando, cara, contribuição, sei lá, contribuição open source, ou extras, ou sei lá, outras atividades. Aí você pode colocar contribuição para a biblioteca tal, contribuir para a biblioteca tal que utiliza a tecnologia A, B, C, utilizei essa linguagem de programação, fiz isso, aquilo, e já vai colocando essas palavras-chave para ajudar o teu currículo a ser achado e para ajudar também quando o recrutador estiver lendo. Então você pode colocar no teu currículo no LinkedIn e compartilha ali quando tiver pronto, entendeu? entendi. É isso. Respondi tua pergunta? Sim, sim. Mão na Cara, massa. beleza. Então eu sei que tá meio bagunçado aqui, mas Não, tranquilo. a Você ideia é essa, tá? tem como me mandar, né? Que eu não Você anotei para quer poder que eu... concentrar aqui nas suas Não, beleza. orientações. Aí, Eu se vou você fazer o puder me seguinte, mandar. eu vou imprimir isso aqui que a gente fez, esse roadmap. E vou. Eu acho que eu posso, na real, posso compartilhar com você. Mas enfim, eu vou te mandar. Eu vou te mandar Beleza. aqui. Vou te mandar o link aqui, você consegue acessar para você ver Uhum. com mais detalhes, tá? Deixa eu parar a apresentação agora. A gente já tá chegando aqui na fase final. Nem sei quanto tempo já deu aqui, mas já falou Tem bastante uma coisa. hora e 25. Aí, 1h25. E. Cara, era isso que eu tinha aqui para apresentar para você. Talvez tenha sido bem diferente do que você já tem ouvido por aí, ou você que está acompanhando pelo canal, bem diferente do que você já tem ouvido. Vocês viram que eu não dei nenhum hacker, né? Tipo, não tem nenhum macete, né? Algo que você possa fazer que seja só um pequeno ajuste. É o que você falou no início. É trabalho duro e dedicação, mas acho que o que separa, né, a galera. Tem gente. Tem muita gente que trabalha duro e que se dedica e que não consegue chegar lá. E geralmente isso acontece porque essa galera não tem um direcionamento, não tem um roadmap. Então por isso hoje a ideia foi a gente criar o que eu chamei, né, de roadmap, esse mapa para que você tenha um plano de ação nos próximos 6 meses, para você trabalhar em cima desse plano de ação, construir seu projeto para resolver um problema real, artigos, contribuições open source, ajusta LinkedIn, ajusta currículo. E com isso, né, putz, cara, vai ser quase impossível, cara. Se você fizer isso aqui que eu coloquei nesses 6 meses, vai ser quase impossível você não conseguir. E eu falo isso, né, com uma convicção. Por quê? Porque se eu fosse pegar a cada, sei lá, se eu apresentasse, fizesse isso aqui com 10 mentorados aqui, né, se eu passasse 10 pessoas aqui pelo canal, eu diria que muito provavelmente, cara, eu teria, cara, sei lá, 2 ou 3 pessoas, de 20 a 30% das pessoas, de fato, pegariam os próximos 6 meses e fariam isso aqui que a gente falou. E é justamente isso, por isso que você deve fazer. Por quê? Porque a maioria das pessoas não fazem. Então, aquilo que vai te destacar é aquilo que a maioria das pessoas não fazem. Fazer um post no LinkedIn, todo mundo faz. Todo mundo faz. Fazer um tutorial no YouTube, todo mundo faz. Cara, maquiar o currículo ali, todo mundo Todo mundo faz. faz. Então você tá fazendo. Ah, vou utilizar a inteligência artificial para criar o projeto. Cara, todo mundo faz. Todo mundo faz. Entendeu? Agora, resolver um problema real, igual eu falei aqui, você se debruçar sobre um problema por 6 meses, você contribuir para um projeto open source, quantos programadores, né, fazem isso? Então, poucos, né? Todos que eu conheço que fazem estão empregados, muito bem empregados, por sinal. Então é isso, cara. É isso que eu tinha aqui para trazer para você. Ficou mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Tem alguma coisa mais aí que você queira perguntar, queira falar? Só a questão do LinkedIn, algumas.
Uma dúvida que eu tenho é sobre a aba projetos, né? Que é importante ter ali ou não? Aba projetos no LinkedIn. É quando você entra no perfil, dizem que os Ah, sim, sim, recrutadores sim. olham muito isso. É Cara, importante? é interessante, ajuda a indexar um pouco. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando só sobre LinkedIn, cara. E depois a gente pode falar. Agora é que vai ficar realmente muito longo, mas depois eu vou trazer um vídeo aqui falando mais dessa parte de seleção e tal no LinkedIn. E vou mostrar como é que os recrutadores eles de fato pesquisam ali. Então, o LinkedIn é uma ferramenta bastante avançada do ponto de vista do recrutador. Então, o cara consegue pesquisar, por exemplo, eu estou procurando um engenheiro DevOps sênior aqui em Melbourne, porque tem uma empresa em Melbourne que quer contratar, o cara vai trabalhar presencial. Cara, ele vai colocar o filtro lá. Pessoas que têm essa profissão, DevOps, tenha pelo menos 4 anos de experiência e more em Melbourne. Aí esse cara vai começar a ser achado. Pra quem tá ali, cara, estágio e primeira oportunidade, é difícil, cara, você ser achado no LinkedIn. Vou ser sincero, não importa o que você coloque lá, é difícil você ser achado. Porque tu não vai passar no. Não é tipo inteligência artificial, tu não vai passar no filtro dos recrutadores. Então é interessante que você busque, talvez na tua faculdade, cara. Porra, você tá na faculdade, de repente tentar falar com uma galera que tá num período mais avançado, as empresas que eles trabalham. Procura mesmo, cara. Vai no Google, vê todas essas grandes empresas que tem por aí, os programas de estágio que ela tem. Então, o cara que tá querendo a primeira oportunidade, ele tem que fazer uma busca mais ativa. Você tem que ir atrás da vaga e não esperar, vou melhorar o meu LinkedIn e vai começar a chover recrutador aqui mandando mensagem. Cara, não vai. Se você não é um sênior, isso não vai acontecer. Desculpa, Entendi. mas essa é a verdade. Não vai. Então você tem que ser mais ativo na busca ali pela vaga. Melhora o teu LinkedIn, pode colocar os projetos ali. Cara, é importante, eventualmente, alguma recrutadora, algum recrutador vai pedir, cara, pô, me manda teu LinkedIn aí. Ou, cara, preciso de uma indicação. Cara, vou te indicar pra uma vaga, me manda teu LinkedIn. Teu LinkedIn tem que estar bem apresentável, uma foto, né, decente, razoável. A minha foto tá ali, cara, de óculos escuros, mas, cara, foda-se, porque eu não ligo assim mais. Mas o cara que tá começando, ele tem que estar bem Também apresentado ali, cara. pela sua bagagem aí. Foto não vai Eu nem. vou ser, eu vou ser sincero, cara, eu vou ser Essa sincero. bagagem aí. Tu nunca. Cara, tu não vai me ver publicando. Eu compartilho conteúdo na internet porque eu tô aqui na Coffee Stack. Eu sou um Sim. produtor de conteúdo, eu sou um professor, eu tenho uma empresa de educação na programação. Mas os melhores programadores que eu conheço, cara, Eles nem aparecem, cara, em rede social. Eles não estão fazendo É publicação no isso que às LinkedIn. vezes eu O vejo, cara, o mano. cara, tem uma, o cara tem uma foto que ele tirou em É. 2013 no LinkedIn, tá ligado? Ele tá com a mesma foto até hoje. Aí tu vai ver porra, a experiência do cara lá, tipo, o cara é Gigante. foda pra caralho. E o cara nem bota a descrição na vaga. Tá lá o nome da empresa e o título Esse dia eu e tava vendo foda-se. um sênior do Itaú, falei, vou ver os projetos dele. Não achei nenhum no LinkedIn. Porque ele não Nada. precisa, cara. Ele é um sênior do Itaú, Rapaz. cara. É carteirada. É carteirada. Carteirada. É a mesma coisa que eu falei lá no início, né? Que eu falei, cara, a faculdade importa. Cara, no início ali, é isso, cara. Dá pra tu dar uma carteirada se tu é estudante de federal. Pô, por exemplo, hoje em dia eu não coloco mais, eu acho, mas quando eu começava, eu botava meu currículo, ó, meu CR no meu currículo. Por quê? Porque eu estudei na faculdade pública, é difícil pra porra, e eu tinha um CR alto. Porra, eu tinha um CR de 8,5, que para um aluno de ciência da computação, um CR é alto. Então isso pra mim era um diferencial. Então, tipo assim, eu não precisava ficar falando muito mais coisa, entendeu? Tipo assim, cara, eu sou um aluno que eu estudo numa faculdade estadual e eu tenho um CR de 8,5, cara. Tu tem alguma dúvida ainda de que eu vou entrar na tua empresa e eu vou entender o teu processo e eu vou aprender? O cara não tem dúvida sobre isso. É a mesma coisa que o cara que é sênior. O cara, pô, sênior, 4 anos trabalhando no Itaú. Pô, o cara tá trabalhando 4 anos trabalhando no Itaú. O cara não precisa ficar fazendo publicação no LinkedIn.